Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia com muita saúde, muita paz e sabedoria. E no programa de hoje nós vamos comentar das exportações de carne bovina no mês de janeiro. Você vai ver que a região do Mato Piba foi uma das que mais cresceu no Brasil. Vou comentar também do esmagamento de soja para a produção de óleo e farelo de soja. Você vai ver que existe uma projeção do USDA de o Brasil crescer mais de 30% nas exportações de milho agora nos próximos 10 anos. Vamos falar da situação da soja brasileira e eu vou conversar com Lana Gaias. Ela é agrônoma e coordenadora técnica de mercado da Nitro. E nós vamos falar sobre a mosca branca na plantação de soja, como usar insumos biológicos para o seu controle. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando das exportações de carne bovina no mês de janeiro. As informações são da Associação Brasileira de Frigoríficos, a Abrafrigo, que compilou os dados da Secretaria de Comércio Exterior, que é a SECEX, que pertence ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, e mostram que as exportações de carne bovina in natura e processada no mês de janeiro cresceu 28% em volume ante igual mês de 2023, de 183.800 toneladas para 235.300 toneladas. Os preços médios caíram de 4.630 por tonelada em janeiro do ano passado para 3.954 dólares por tonelada agora em janeiro deste ano, uma queda de 14,6%. A receita total atingiu 930 milhões de dólares contra 851 milhões de dólares em janeiro do ano passado, um crescimento de 9,3%. A China se manteve como a principal cliente da carne bovina brasileira, mas importou 3% menos em janeiro de 2024, de 100.160 toneladas para 97.000 toneladas. O preço médio pago pela China caiu de 4.845 dólares para 4.404 dólares em janeiro deste ano, uma queda de 9%. Os Estados Unidos foram o segundo maior importador da carne bovina brasileira em janeiro. O volume aumentou de 15.290 toneladas para 49.800 toneladas, um crescimento de 225%, mas o preço recuou 43%, de 5.200 dólares por tonelada para 2.957 dólares por tonelada. Os Emirados Árabes Unidos ficaram em terceiro lugar. Entre os maiores importadores foram 11.800 toneladas, uma alta de 309,9%, Hong Kong com 10.700 toneladas e o Egito com uma aquisição de 7.200 toneladas. Eles completaram a relação dos 5 maiores importadores de carne bovina do Brasil no mês de janeiro. E agora você vai ver que existe uma projeção do USDA, do Departamento de Agricultura americano, de o Brasil crescer mais de 30% nas exportações de milho nos próximos 10 anos. As exportações brasileiras, elas devem aumentar por volta de 30% nesses próximos 10 anos, alcançando por volta de 77,5 milhões de toneladas, no ano 2033-2034. Isso de acordo com a projeção do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Essa participação do Brasil nas exportações mundiais, elas devem passar de 30% em 2024-2025
para 32,8% em 2033, 2034. Pelo menos é o que apontam os números do USDA. E segundo o departamento lá dos Estados Unidos, esse crescimento das exportações brasileiras, elas continuam pelo menos associadas à expansão de novas áreas agrícolas, principalmente na região centro-oeste do Brasil. Além disso, os rendimentos eles têm melhorado constantemente para a produção de milho de segunda safra e o momento da colheita da segunda safra impulsionam as exportações, dando ao Brasil uma vantagem competitiva sobre os países do hemisfério norte. Os embarques dos Estados Unidos devem aumentar por volta de 21,9% no período para aproximadamente 63.500 toneladas em 2033, 2034. Já a participação nas exportações mundiais deve crescer levemente, de 26,4% para 26,9%, segundo o USDA. Agora, a Argentina deve ser o terceiro maior exportador de milho no período, de projeção, com os embarques crescendo 14,4%, aproximadamente aí para 45,7 milhões de toneladas no ano 2033, 2034. E agora você vai ver que a região do Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, foi uma das que mais cresceu no Brasil. No último levantamento que foi divulgado agora pela Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, a produção de soja na macro-região do Mato Piba, que é composta, como eu falei, pelo Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia e uma parte do Pará, incluir uma parte do Pará, registrou aumento de 5 vezes nos últimos 20 anos. E de acordo com dados revelados na safra 2003-2004, o cultivo de soja abrangia 1.600.000 hectares e uma produção de 4,2 milhões de toneladas. Atualmente, a área de cultivo expandiu-se para 6,7 milhões de hectares e a previsão de colheita para esta safra 2023-2024 é de 22,4 milhões de toneladas, apesar dos contratempos climáticos. Esse crescimento exponencial, ele posiciona o Mato Piba como responsável por 15% da produção nacional de soja. Além do destaque da soja, o desempenho do milho e também do algodão na região do Mato Pibapá, incluindo o Pará, também merece um reconhecimento. A região está prevista para colher 10,9 milhões de toneladas de milho, representando 9,6% da colheita nacional. Quanto ao algodão, algodão em pluma, a área plantada cresceu 82% desde 2003, 2004, atingindo 403 mil hectares neste ano agora de 2024, com uma produção estimada de 741 mil toneladas. O crescimento notável da produção agrícola lá do Mato Pibapá reflete não apenas o potencial da região, mas também a dedicação e o investimento contínuo das empresas em parceria com os agricultores. Em meio aos desafios de 2024, a Orígeo, ela reafirma o seu compromisso em impulsionar o desenvolvimento sustentável do agronegócio brasileiro. E agora vamos conversar sobre esmagamento de soja para a produção de óleo e também a produção de farelo de soja. O esmagamento de soja no mês de janeiro, ele foi recorde para o mês lá no estado do Mato Grosso, que foram processadas aí 936 mil toneladas do grão. O volume representa um aumento de 10,7% no comparativo com a mesma época do ano passado, enquanto em relação ao mês de dezembro foi de 2,4%. O cenário para o resultado
observado de acordo com o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, que é o IMEA, ele foi influenciado por diversos fatores, entre eles a maior disponibilidade da soja, uma vez que a colheita no estado teve início mais cedo, a abertura de novas indústrias e a baixa do preço da soja. No que tange à margem bruta do esmagamento, o indicador aponta um aumento de 38,6% em relação ao mês de dezembro e ficou estimado em R$ 521 a tonelada. Ainda conforme o IMEA, apesar da queda nos preços do farelo e também do óleo de soja no mês de janeiro, o valor da soja em grão teve aí uma maior desvalorização frente aos subprodutos. Tal fato proporcionou o aumento da margem das esmagadoras. A soja, no mercado disponível, encerrou o mês de janeiro cotada em média R$ 95,8 a saca de 60 quilos. É importante ressaltar que na primeira quinzena de janeiro, os valores da soja em grão continuaram com tendência baixista, o que poderá influenciar na margem bruta e no ritmo de esmagamento neste mês lá no Mato Grosso. E depois do intervalo, você vai ver que a situação da soja brasileira, nós vamos falar novamente sobre a soja, e eu vou conversar com Lana Gaias. A Lana, ela é agrônoma e coordenadora técnica de mercado da Nitro. E nós vamos falar sobre a mosca branca na plantação de soja, como usar insumos biológicos para o controle. Nós voltamos já, é um minutinho só. O ladrão entrou pelo teto da loja de celulares. Câmeras de segurança registraram toda a ação do marginal, que tomou todo o cuidado para não ser identificado. Quem é esse ninja do mal, hã? Ah, minha gente, nesta quinta vamos juntos no SBT Notícias dar todos os detalhes para ajudar a polícia a prender esse malandro. Ele levou dezenas de celulares de clientes e da loja. É prejuízo para o trabalhador. Mas em breve confiamos que esse estará no camburão. SBT Notícias Goiás, 11h15. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Estância Bahia Leilões, a serviço da pecuária brasileira. Nutroeste Nutrição Animal, tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto, Pátria Agronegócios, consultoria especializada no mercado agropecuário. Léo, é fácil preparar seu steak na Air Fryer. Agora, imagina uma Air Fryer gigante. Os steaks da Super Frango não são fritos, meu filho. São assados de verdade em uma Air Fryer gigante na fábrica. Gente do céu! Não me tira daqui não, hein? Steak de frango Super Frango. Pré-assado, sem fritura, zero óleo. Dá gosto saber. Frango é Super Frango. O perigo se esconde nos lugares onde você não vê. Dentro de um pneu. No lixo que não é descartado do jeito certo. Em latas, garrafas e tampinhas. E em tudo aquilo que acumula água parada. Então, cuide de sua família e de quem você ama. Porque quando você menos espera, o mosquito dá o bote. Proteja-se contra a dengue. Prefeitura de Aparecida. No programa Depois do Almoço tem tudo o que você gosta. Notícias, fofocas dos artistas, dicas importantes, prêmios, entrevistas e muito mais. Programa Depois do Almoço, de segunda a sexta, à 1h. Oferecimento Bono Arroz, o seu melhor arroz. Fone 62-3316-1313. A explosão do forró chega a Goiânia. Guilherme de Silva. E agora, meu bem? No
Eita Forrozinho Goiânia. Sábado, dia 9 de março, no Atlanta. Com Negão Xandon. Se prepara. E Vinícius Cavalcante. Concorra a convites no post oficial da promoção do Instagram da 99,5 FM. Eita Forrozinho Goiânia. Com Guilherme Silva. Ela saiu dizendo que não me ama. Sábado, dia 9 de março, no Atlanta. Com promoção da 99,5 FM. A rádio dos melhores shows. A gente ouve porque gosta. Aqui é vida louca. Nesta quinta, 11h15 da noite, a praça é nossa. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A vida só começa depois do café. De um bom café. Nós estamos de volta e agora você vai ver que o agro, mais uma vez, bateu mais um recorde. E dessa vez o agro brasileiro registrou um novo marco em suas exportações no ano passado, com um faturamento recorde em dólar. Esse valor acumulado das vendas externas do setor ultrapassou 166 bilhões de dólares, marcando um aumento aí de 4,2% em relação a 2022. E esse desempenho ele foi impulsionado principalmente pelo crescimento da oferta, na oferta de grãos, que aumentou cerca de 18%, segundo dados da Conab, e pela expansão do volume de produtos agropecuários, que cresceu mais de 18% no mesmo período, conforme indicado por pesquisas do CPEA. A safra recorde no Brasil, ela também contribuiu para o aumento do volume exportado, que cresceu 15,6%, em 2023, em comparação com o ano anterior. Entretanto, os preços em dólar dos produtos brasileiros apresentaram uma queda de aproximadamente 10% em relação ao ano anterior. Isso resultou em uma queda no preço médio real em reais de 9,6%, em parte devido à leve desvalorização do real em relação ao dólar norte-americano. Com resultado, o faturamento em reais superou o faturamento em dólar, registrando um aumento de 4,5%. E agora vamos dar uma volta pelo mercado produtivo da maçã, uma fruta muito apreciada. De acordo com a Secretaria de Agricultura e Pecuária lá de Santa Catarina, começou a temporada nacional de maçãs em 2024 e foi oficialmente inaugurada no município de São Joaquim, na Serra Catarinense, marcando o início da colheita da fruta em um evento emblemático. Santa Catarina é reconhecida como o maior produtor de maçãs do Brasil. Foi reconhecida pela EPAGRE, empresa de pesquisa lá da região, lá de Santa Catarina. E a EPAGRE projeta colher mais de 400 mil toneladas apenas na região de São Joaquim. O governo estadual participou da colheita simbólica nos pomares experimentais da EPAGRE, enfatizando o compromisso do Estado com a excelência da produção agrícola, especialmente na agricultura familiar. Na última safra, 2022-2023, os produtores catarinenses colheram cerca de 557 mil toneladas de maçã. No Brasil, aproximadamente 1.300.000 toneladas de maçãs são produzidas anualmente, principalmente em 5 estados. E Santa Catarina lidera esse ranking com uma produção média anual de 635 mil toneladas, seguida pelo Rio Grande do Sul com 628 mil toneladas. Esses números destacam a importância do estado, que representa 49% de toda a produção nacional de maçãs. A região de São Joaquim é a região que abrigam cerca de 2.600 agricultores familiares que se dedicam ao cultivo de maçãs, em uma área de 14 mil hectares. Para a safra atual, a expectativa é colher 400 mil toneladas
da fruta em São Joaquim e os seus arredores. E agora eu vou conversar com Lana Gaias. A Lana, ela é agrônoma e coordenadora técnica de mercado da empresa Nitro. E nós vamos falar de uma praga, nós vamos falar de uma mosca, a mosca branca, que está atuando aí fortemente na plantação de soja, na plantação de milho, e nós vamos ver como usar insumos biológicos para controlar a mosca branca. Lana Gaias, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-la aqui para falar de um tema que está preocupando muita gente. Tá tudo bem, Lana? Bom dia, Antônio. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus está excelente. Ô, Lana, tá bem. Você é agrônoma e coordenadora técnica de mercado da Nitro. O que é a Nitro, aonde ela está, onde ela atua, o que ela faz? Isso, Antônio. A Nitro, hoje ela é uma empresa de já 88 anos de mercado, é uma multinacional brasileira, né? Então nós iniciamos os nossos trabalhos focados em especialidades químicas, mas atuamos agora também, desde 2009 para cá, no agro, né? Então nós temos 2 segmentos, que é a parte de nutrição vegetal e de biodefensivos. Ótimo. E por falar em biodefensivos, é aquilo que a gente vem falando nesses últimos anos, principalmente nesses últimos 5 anos, deu uma alavancada violenta, né? Um crescimento aí estrondoso, absurdo, mas também apresentou resultados fantásticos, né? Isso, nos últimos anos, o crescimento da utilização do manejo biológico, né, dos biodefensivos, cresce em torno de 40%. Mas esse crescimento não é à toa, né? Justamente por entregando, junto ao manejo tanto químico, né, quanto associado a outros manejos, vem contribuindo para a proteção das principais pragas e doenças em diversas culturas. E uma dessas pragas é a tal da mosca branca, uma mosquinha de mais ou menos aí 1,2, 1,5 milímetros. É um bichinho branquinho, pequenininho, mas o estrago que ela faz quando ela entra na soja e no milho é violento, né? Violenta, chega até 100% de percas, tá? É verdade. E o pior dessa mosca é que na soja, por exemplo, ela fica debaixo da folha. Ela fica embaixo da folha, ela suga embaixo, suga a seiva e aí vai todo mundo embora. Então é difícil o seu controle. Por isso que os biodefensivos, o controle biológico, vem dando um resultado bom, né? Justamente. A mosca branca, como você bem comentou, ela é um inseto sugador, então ela causa danos tanto direto quanto indireto em diversas culturas. Ela é polífaga, né? Então nós temos ela em hospedeira não só na soja, feijoeiro, algodão, e agora também muito presente na cultura do milho. E justamente por esse hábito dela ficar na parte de baixo da folha, não é tão fácil assim o seu controle, e vem aí contribuindo o manejo biológico justamente por ele conseguir ter essa persistência a campo e se manter no ambiente por mais tempo, não só como uma ação de contato, né? Mas também consegue atuar tanto em ninfas quanto também em adulto. Ô Lana, só para o nosso público entender um pouquinho, como é que ela atua? Ela suga a seiva da planta, né? E injeta uma toxina, é isso? Isso. Então, os danos diretos que nós comentamos são justamente ela suga a seiva da planta, né? Retira os nutrientes. Então, quando ela faz essa retirada de nutrientes, ela leva ao acometimento da planta. Então, a planta começa a ficar debilitada e pode chegar até a morte, tá? E, além disso, ela pode também causar alguns outros danos indiretos que nós chamamos. Justamente com a ação dessa sucção, né, por ela sugar, se alimentar, ela excreta uma substância açucarada, e essa substância açucarada que fica na superfície da folha favorece o desenvolvimento de um fungo que se chama... ela tem a cor escura, né? E isso compromete a fumagina, que é o nome do fungo, ela compromete a absorção aí da fotossíntese, né? A radiação sobre a folha, que faz com que tenha uma requeima nessas folhas e até chegue à queda da folha da soja, por exemplo.
Para você que às vezes não tem o hábito do agronegócio, de uma lavoura tal, só para você ter uma ideia, quando tem uma alta infestação, a gente anda no meio da soja, por exemplo, você vai andando, mas é assim, é uma revoada, é coisa absurda a quantidade de moscas que ficam numa determinada lavoura. E a proliferação dela é rapidíssima, é rápida. E tem mais um detalhe, o próprio vento toca essa mosca. Às vezes, dependendo das condições, dá um vento aí de 15, 20, 30 km por hora, leva a mosca para muito longe. Aí esse espalhamento faz com que haja um crescimento desenfreado nas lavouras brasileiras. É mais ou menos isso, né? E é justamente isso, Antônio. E um outro ponto importante é quando nós falamos de clima, né? Então, Sim. O clima contribui muito. Então, ela já é um ciclo muito curto de vida da mosca branca, mas quando nós temos altas temperaturas, com umidade baixa, esse ciclo, ele encurta mais ainda. Uhum. Então, um ciclo, por exemplo, que gira em torno de 50 dias, ele vem para 22 dias, 25 dias. Então, eu tenho uma proliferação muito rápida. E quando ela ataca também uma lavoura de milho, pode ter certeza absoluta, o estrago é violento. Né, Lana? Violento. Justamente por ela ser polífaga, como a gente comentou, né? Atacar diversas culturas. E como hoje nós temos o sistema soja-milho, nessas altas infestações, é comum você ver na cultura do milho, agora na safrinha, por exemplo, uma alta população. E os danos acometidos, né, tanto na cultura da soja, se repetem para o milho também. Ô Lana, só para a gente finalizar, qual é o portfólio, qual é a quantidade de produtos que vocês têm, esses biodefensivos, voltados para a mosca branca? Para a mosca branca, hoje nós temos um produto à base de Beauveria baciana, né? Então, um fungo aí entomopatogênico muito consolidado, não só no manejo da cigarrinha, mas também no manejo da mosca branca, que vem contribuindo muito, tá? Para a redução dessa população e dessa autoinfestação. A cigarrinha também é outro bichinho que está complicando, né? Complicando. Às vezes a população, de maneira geral, não tem assim, e claro, não é obrigada a ter também um certo conhecimento sobre essas pragas, mas é um negócio que vem crescendo assustadoramente e vem preocupando e causando muito, mas é muito prejuízo ao setor produtivo agropecuário. Bom, se você quiser conhecer um pouco da Nitro, da empresa Nitro, que tem esses biodefensivos, basta você entrar no site www.agro.nitro.com.br www.agro.nitro.com.br. É isso, né, Lana? Isso mesmo, Antônio. Tá certo. Lá tem todos os produtos do nosso portfólio, não só para mosca branca, mas também para outros alvos. Tá certo. Lana Gaias, agrônoma, coordenadora técnica de mercado da Nitro, muito obrigado pela sua presença aqui, foi legal essa conversa nossa, muito obrigado mesmo e até a próxima. Eu que agradeço, satisfação, Antônio, obrigada. E o programa de hoje chegou ao fim, e eu termino o nosso programa com a seguinte frase: não é o que você faz, mas quanto amor você dedica no que faz que realmente importa. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. Agora suas manhãs têm mais alegria na TV Serra Dourada, com Silvier Alves, de segunda a sexta, às 11h15. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.